Howdy! Bem-vindo ao Inglês com Domi. Meu nome é Dominique Smith, sou professora de inglês texana e hoje eu vou te explicar a diferença, o que é o verbo do, sem rodeio, direto ao ponto, pra sanar aquela tua dúvida que dói até no coração quando tu vai pensar, meu Deus, o que eu falo? O que é o quê? Então vamos lá. Pra começar a nossa conversa, pra entender esse verbo, a gente precisa entender e enraizar que do pode ser um verbo principal, que a sua tradução que a gente mais conhece é pro português fazer. E ele também pode ser um verbo auxiliar. Exatamente, cria sua identidade. Então, o mesmo verbo pode ter duas funções diferentes, como o verbo auxiliar, auxiliary verb, ou como um verbo principal, que a sua tradução que a gente mais conhece é o fazer. Vamos começar falando sobre ele como o verbo principal, o verbo fazer, mais conhecido. Tem algumas outras traduções, mas o que a gente mais usa é o verbo fazer, beleza? Vamos começar então. Como qualquer outro verbo principal, ele vai transformar de acordo com o sujeito. Essa transformação que eu gosto de falar do Power Ranger, go, go, Power Ranger, é a sua conjugação. Então, todo verbo se transforma de acordo com o sujeito, com a pessoa que ele está combinando ali. Então, pro do, I, you, we, they, vai ficar simplesmente do. E para he, she, it, ele vai mudar para does. Então aí tá o segredo. Todo mundo fica, meu Deus, do ou does? Qual a diferença entre esses dois? Eles vão mudar de acordo com o sujeito. Does vai ser para he, she, it. E do vai ser I, you, we, they. Vamos para alguns exemplos em frase para esse verbo como verbo principal. I do the homework. I do the homework. Viu como o verbo conjuga com a pessoa, combina com a pessoa? Tradução dessa frase, eu faço o trabalho de casa. Espero que você faça para você dar felicidade para o seu professor. Agora outro exemplo. She does the homework. Mesma frase. She mudou o sujeito, então também vai mudar o verbo. Does the homework. Então, he, she, it, does, I, you, we, they, do. Lembrando que essa conjugação vai estar no presente. Agora, o do como um verbo auxiliar, um auxiliary verb, ele também vai ajudar a gente a fazer uma pergunta. Como assim, Dominique? Como assim, Domi? Não tô entendendo. Como ele... Exatamente, ele vai ajudar a fazer uma pergunta. Esse do ou does, ele vai para frente da frase, indicando que é uma interrogação, interrogativa. Ele também continua mudando de acordo com o sujeito. O do, tanto o does, tá? Ele vai continuar conjugando, transformando de acordo com a pessoa que a gente utilizar naquela frase. Então, vamos para um exemplo. Do you speak English? Do you speak English? Ó, é uma interrogativa. O do, ele começa a frase. Do, depois vem o you. Próximo exemplo. Does she speak English? Speak. Opa, você viu que speak é um verbo, é uma ação, mas ele não vai estar conjugado, porque o do é que vai fazer, ele vai falar assim, ó, não precisa conjugar não, tá tudo certo. Então, o verbo principal, quando o do vem como verbo auxiliar, fica na sua forma infinitiva. Basicamente, o do, ele vai dar umas férias pro verbo principal, beleza? Domi, você falou tudo, repetiu, já entrou na minha cabeça, já consegui absorver do do e o does. Mas não existe o did? Sim, existe. Ele é mais fácil ainda, porque lembra que eu falei que a gente estava falando no presente lá no início do vídeo? O did é simplesmente o do e o does no passado. Ele vai fazer a mesma coisa como o verbo principal e também como o verbo auxiliar, mas ele vai ser did para todo mundo. O periquito did, o papagaio did, o tio did, eu did, todo mundo did, tá? Então, independente do sujeito, vai ser sempre did. Ele não vai mudar agora, igual o do e o does, de acordo com a pessoa. E ele vai continuar fazendo as mesmas funções. Did no início é uma pergunta, é um verbo auxiliar. E o did ali no meio da frase vai ser um verbo principal. Exemplo para o did. Eu não lembro desse exemplo. Calma aí. Um minuto, senhora. Um minuto. He did not eat vegetables. He did not eat vegetables. Repara que o did não tá na frente, então não é uma pergunta, não é uma interrogativa, então ele tá como verbo principal. Agora, o próximo exemplo, também vou dar uma colada aqui. Did we do the laundry?
Did we do the laundry? Repara que o did vem na frente, então ele tá vindo como um verbo o quê? Auxiliar, um auxiliary verb. Então ele vai ser uma pergunta. E é isso. Em apenas alguns minutos resolvemos o grande mistério do do, does e o did. Ah, pra ver se você realmente conseguiu entender a matéria, forma aqui embaixo uma frase com do, does ou o did. See you later, alligator. Ah, é verdade, esqueci. Tem que bater palco. Palco? Eu não sei o que eu falo em 10 segundos, vou bater palco. É.